Boa noite a todos. Ô, gente, vocês estão quase pegando um jeitinho, hein? Estou gostando de ver. Mas só para não perder o hábito, boa noite a todos. Isso, que coisa boa. É com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E eu sempre gosto de fazer a pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita? Ah, gostei disso. Proatividade total. Ou na Casa de Miramês? Sejam bem-vindos, que Jesus traga o esclarecimento e o conforto que vocês vieram buscar. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema sectarismo, e quem vai falar para nós é nosso irmão Milton. Mas antes tem uns avisinhos rápidos que eu gostaria de passar para vocês. Vejam bem, eu vou falar o que tem, mas os maiores esclarecimentos tem os cartazes ali na portaria e também as meninas da recepção para dar um pouco mais de clareza e detalhes, ok? Então vamos lá. Nas segundas-feiras nós temos evangelização, segundas e quartas, nós temos evangelização infantil de 20 às 21 horas e aos domingos de 9 às 10. Pré-mocidade também no mesmo horário e bebês segundas e quartas no mesmo horário. E a mocidade funciona na casa às 14 horas no sábado. Temos os estudos também aos sábados às 17 horas do ESD. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, uma obra do André Luiz, às sextas-feiras às 19h45. Também nós temos o coral, quem quiser dar uma aquecida na voz e cantar um pouquinho, né? Que tem um espírito que chama Dr. Fritz, que ele fala uma coisa que encanta, ora 2 vezes. Também o coral ao sábado às 16 horas. Venham participar conosco, não precisa ser cantor não, gente. Precisa ter boa vontade no coração. Outra coisa também, a nossa livraria está em promoção nesse mês de maio e junho, com descontos sensacionais dos livros, tá? Tanto novos quanto usados. E, por último, mas não menos importante, lembrando que dia 15/6 é o dia do arraial aqui da Fraternidade. Estão todos convidados a participar dessa festa maravilhosa conosco, e aí nós vamos ter comida típica, brincadeiras, enfim, todo o cenário de uma festa junina. É um momento muito bacana, o qual a casa confraterniza com todas as pessoas da comunidade, todos são muito bem-vindos, e a arrecadação dessa festa é revertida em prol da manutenção da casa e das obras que nós temos feito já há algum tempo. Ok? Bom, não tem jeito da gente começar uma reunião falando dos ensinamentos do Cristo sem pedir o amparo do Cristo. Então eu convido vocês a nos acompanhar numa prece. Divino Jesus, mestre, irmão de todas as horas, companheiro dileto desta nossa jornada, aqui estamos, Jesus, novamente, de braços estendidos, como eternos pedintes que somos, rogando: ampara, divino Jesus, esclarece, divino Jesus, que possa conduzir, divino mestre, o nosso expositor da noite, pelos caminhos que a tua sabedoria divina assim determinou, segundo a nossa capacidade de compreensão. Ilumina-o, conduze-o, Jesus, e que essas sementes lançadas em nossos corações possam, Jesus, no momento oportuno germinar. Mas principalmente, Jesus, nos auxilia com bom ânimo, que a gente tanto precisa para chegar lá. Fica conosco, divino Jesus, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. Muitas bênçãos de saúde, de alegria para todos, nesse dia tão gostoso, nesse dia tão importante, que é o dia que nós reservamos para estudar, né? Apresentar o nosso estudo. Que Jesus esteja conosco, clareando a nossa mente, clareando o nosso entendimento, e para que possamos fixar, para que esses assuntos que aqui forem trazidos, possam de verdade serem úteis, né, para todos nós. E que Jesus passe na casa de cada um, tirando toda doença, toda maldade e toda perturbação, trazendo paz e harmonia entre a família
entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos. Que haja paz, trabalho, progresso, estudo, saúde e alegria, e que Jesus esteja em cada casa. O nosso estudo é sobre o sectarismo, conforme já foi dito, né? E nós, para isso, baseamos, primeiramente, na doutrina espírita, né? Nós baseamos no Evangelho de Jesus, no livro O Consolador, né, do Emmanuel. Nós baseamos também no livro que não é espírita, mas é um livro que estuda sobre as seitas, que é o perigo do sectarismo religioso, o autor Thomas Magnon. E também Resistindo à Tempestade das Seitas, do autor Tácito da Gama Leite, e O Império das Seitas, do autor Walter Martins. Então, estamos bem embasados, né? Eu gosto de falar isso porque senão as pessoas poderão dizer, não, onde que ele tirou tanto conhecimento? Pode ter certeza que não é da minha cabeça. Né? Tem que buscar de quem sabe. Alguma coisa a gente sabe, é óbvio, mas temos que ter humildade de buscar com quem sabe, né? E, para iniciar, precisamos entender o que é sectarismo. A sectarismo, a própria palavra fala, é cisão, é uma secção, é um rompimento, quando algum grupo se desliga para seguir um outro, né? Onde uma pessoa que segue a outra no seu modo de pensar e que lhe obedece cegamente. Essa é a definição do dicionário Michaelis. E nós vamos iniciar com Jesus, porque Jesus já havia previsto das seitas. Jesus já havia falado sobre isso, porque Jesus é um espírito muito adiantado, e ele domina várias dimensões, não só a dimensão espiritual e material, né? Nós temos, a ciência mostra para nós que nós temos 11 dimensões, nós conhecemos algumas, espaço, profundidade, altura, largura, o tempo, gravidade, são algumas dimensões que nós conhecemos, mas existem outras. E Jesus, naturalmente, o Espírito puro, né? Um Espírito puro, na condição de construtor de planetas, conforme André Luiz fala para nós, no livro Evolução em Dois Mundos, e ele já sabia que os ensinamentos dele iriam ser questionados lá na frente, no futuro. Então ele já previu. Ele previu e escreveu lá, e João escreveu. Olha lá, está em João capítulo 10. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. Jesus é a porta. Nós precisamos passar por esta porta. E todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Com Jesus, nós temos liberdade de entrar e de sair, a hora que desejarmos. E encontramos, além da liberdade, encontramos alimento. Não somente o alimento do corpo físico. O alimento do corpo físico é indispensável. Todos nós precisamos dele.
mas após 2 ou 3 horas, após a nossa alimentação, nós já estamos querendo mais comida, não é mesmo? Mas o alimento espiritual é para sempre. O Evangelho, as coisas espirituais, nos alimentam espiritualmente. Nós, espíritos, somos ávidos de conhecimento. O conhecimento é o alimento do espírito. A curiosidade é inata em todos nós, desde criancinha. E o ladrão não vem senão a roubar, e a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Com Jesus nós estamos garantidos. Tem dúvida? Com Jesus estamos garantidos, não é? E ele faz questão de dizer isso em várias passagens do Evangelho. Ele deixa claro, com ele nós estamos garantidos. E ele diz: aprendei de mim, que sou brando e pacífico. Né? Quando ele diz assim, ele quer dizer, nas entrelinhas, que existem outros que não são brandos e nem pacíficos, que querem também ensinar, que querem também dominar a nossa vontade, que querem também impor. Né? Nós vamos ver alguns exemplos aqui que é de assustar. Né? Então, Paulo escreveu na primeira carta para Timóteo: o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia dos homens mentirosos, que têm consciência insensível. Paulo, o campeão do Evangelho, dizendo, inspirado para Timóteo, escrevendo uma carta para Timóteo: cuidado, porque surgirão homens que vão desviar da fé aqueles que lhes darão ouvidos. E existem muitos, não são poucos não precisa ir longe, é só assistir o jornal, ou então ler o jornal, né? Todo dia nós estamos vendo. Então a seita quer doutrinar, a seita quer impor os seus princípios. Então, quando o indivíduo é levado a acreditar no que a seita ensina, ele é doutrinado. O indivíduo é doutrinado a acreditar que somente a sua seita está correta e que os ensinos ali passados são realmente o que o Deus quer para o seu povo. Então, a cabeça imposição, lavagem cerebral. Não pense que isso não acontece. Nós temos inúmeros registros. Pegamos alguns principalmente no Brasil. Não quer dizer que nos outros países não aconteçam. Acontece todo dia. Em 1896 até 1897, um ano e pouquinho, aconteceu na cidade de Canudos. Canudos fica no sertão da Bahia. O povo recebeu de braços abertos um pregador, que não tinha nenhum vínculo com a igreja alguma, mas ele era pregador do Evangelho. Ele se auto-intitulava
profeta enviado de Deus. Todos eles agem com grande autoritarismo. Ele se dizia profeta enviado de Deus. O senhor Antônio Conselheiro, ninguém sabe de onde ele veio. Chegou lá na cidadezinha de Canudos, onde tinha muita miséria, muita fome, e sobre o seu comando a população do vilarejo de Canudos se organizou e conseguiu oferecer boas condições de vida para os sertanejos, que eram extremamente pobres. Na época predominava o coronelismo, os grandes fazendeiros tinham o título de coronel. Então Antônio Conselheiro pregava contra o governo. A República estava jovem no Brasil, se não me engano, 1888, ou seja, 89, né? Ou seja, poucos anos, 7 anos depois, Antônio Conselheiro estava pregando, misturando religião com política. É um erro grave. Misturando religião com política, pregando contra a República. Desejava a volta da monarquia. Dizia ele que a República é a lei do demônio. Como outras seitas, ele também pregava que o mundo estava acabando. O fim do mundo estava próximo. Deixava todo mundo apavorado, né? É a tática. É a tática dos criadores de seitas. Eles querem dominar o povo. E o primeiro passo é deixar o povo assustado. Então, ele dizia que estava próxima uma restauração. E ele era tão místico que ele pregava uma crença que surgiu em Portugal sobre o rei Dom Sebastião. Esse rei viveu por 25 anos. Em 1578, ele desencarnou. Então, havia uma crença entre os portugueses que esse rei voltaria, né, ressuscitaria para conduzir Portugal a grandes feitos, a grandes conquistas. E o senhor Antônio Conselheiro começou a pregar que Dom Sebastião, o antigo rei de Portugal, que desencarnou aproximadamente uns 400 anos atrás, ia voltar para o sertão da Bahia, para libertar o povo do domínio da República, querendo instaurar novamente ali a monarquia. Então, era a exaltação da monarquia, e isso foi a gota d'água, porque a sociedade pediu a intervenção militar. E a ação ficou conhecida como Guerra de Canudos, onde resultou a morte de 25 mil pessoas. Dá para entender uma coisa dessa? Em nome de Deus? Dá para entender a pessoa usar o Evangelho, usar os ensinamentos de Jesus para impor mortandade? Pois é, imagina, não é? Então nós vamos desconfiar desses pregadores quando começa a misturar as coisas. Então o Estado precisa ser laico. O que é o Estado laico? Independente da influência religiosa. Religião é para cada um. Nós não podemos impor religião para os outros. Então, a obediência cega aos líderes da seita é fundamental. A seita impõe a obediência cega. Mas Jesus não agia assim. E Paulo escreveu para os Gálatas. Que coisa linda que Paulo escreveu para os Gálatas. Estais firmes, firmes na liberdade que Jesus Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, Jesus nos libertou. Nos libertou de quê? Da maldade, das nossas inferioridades, dos vícios, né? Então, Jesus é o nosso libertador, libertador de consciências. Mas o mesmo Jesus que nos libertou, diz para nós cumprirmos os nossos deveres.
Dai a César o que é de César. Não foi isso que Jesus falou? E a Deus o que é de Deus. Então nós precisamos obedecer os homens. Como é que nós vamos obedecer a Deus se nós não conseguimos obedecer os homens? Se nós não conseguimos obedecer o governo, não conseguimos obedecer a autoridade do chefe, do líder, não é? Então, seitas querem proibir a pessoa de conhecer as coisas do mundo. Então, proíbe as pessoas de ler livros, proíbe as pessoas de assistir televisão, de acessar a internet, de tudo aquilo que esteja fora dos ensinos da seita. É proibido pela seita. Então, geralmente, isso inclui até a Bíblia. As seitas proíbem as pessoas de ler a Bíblia. E somente aceitam a interpretação da Bíblia feita pelos seus sacerdotes. Pelos seus sacerdotes, naturalmente treinados para distorcer os ensinamentos de Jesus à moda da casa. Né? E fica uma coisa escandalizada, ou escandalizadora, né? Quando parece haver uma obsessão coletiva, porque as pessoas não percebem o absurdo do que está acontecendo. Então, as seitas, normalmente o líder da seita tem uma liderança carismática. O que é isso? Ele se diz um profeta enviado de Deus. Já começa com autoridade divina. Enviado de Deus, é exemplo do senhor Antônio Conselheiro. E através de gurus, pseudo-sábios, disfarçados com títulos da terminologia cristã, como profeta, apóstolo, bispo, patriarca, e uma quantidade enorme de títulos que eles exibem para conquistar o outro, para puxar o outro para a sua seita. Então, as seitas estão infiltradas nas religiões cristãs. No livro Império das Seitas, o autor Walter Martins explica que as seitas se infiltram entre as verdadeiras religiões cristãs, com a presença de elementos de determinada seita nas atividades das igrejas, para enlaçarem os convertidos e os levarem para as suas igrejas entre aspas. Ou seja, existe o proselitismo dentro da igreja cristã, debaixo dos olhos dos padres, debaixo dos olhos dos pastores, existem elementos infiltrados de seitas, tentando fazer a cabeça do outro contra aquela religião, para levá-lo para a sua seita, porque ele acha que é melhor. E aconteceu também no estado de Paraná e Santa Catarina, na fronteira entre os dois estados, entre 1912 a 1916, ou seja, 4 anos. 4 anos de guerra, 4 anos de conflito por causa de religião. Guerra mesmo, com mortes. O exército brasileiro lutando contra fanáticos religiosos. É a guerra do contestado. Olha só, na região do contestado, devido à disputa de território muito rico na produção do chá, a folha do chá, entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, os sertanejos desempregados após a construção de uma estrada de ferro encontravam conforto na orientação de alguns pregadores nômades, que não tinham nenhum vínculo com religião nenhuma, nômades. Mas os discursos messiânicos desses pregadores era contra o governo. O objetivo deles não era Jesus, não era obediência às leis de Deus. O objetivo deles era pregar, levantar o sertanejo contra
o governo. Um dos monges consideravam que a república recém-nascida era a lei do demônio. E esse monge desencarnou logo no início do tiroteio. E ele foi sepultado não debaixo da terra, mas fizeram um túmulo coberto com tábuas, porque a ignorância era tão grande que eles achavam que ele ia ressuscitar. E quando ele ressuscitasse, era tábua, ele só ele bater na tábua, né, que eles abriam para ele sair. E um homem muito esperto, que estava por ali, naturalmente, sabendo dessas coisas, aproveitou dessa profecia e dessa expectativa e se apresentou como monge, dizendo se chamar monge José Maria de Santo Agostinho. E ele então organizou os sertanejos e se rebelou com uma grande desapropriação de terra que o governo havia previsto. O governo quis fazer a desapropriação e ele aproveitou o momento oportuno para fazer a guerrilha dele. Então, o movimento envolveu a declaração de guerra santa. Olha só, transformaram um movimento religioso numa guerra santa. As instituições da monarquia celestial queriam instituir lá uma monarquia. A república não prestava, queria voltar à monarquia, mas não a monarquia dos homens, a monarquia de Deus, celestial. O estabelecimento de cidades santas e as derrotas finais da batalha aconteceu por causa da superioridade numérica do exército. Então, gente, foi 4 anos de batalha mesmo. O exército brasileiro venceu por causa do maior número de pessoas, de soldados, e o exército usou a tática de evitar o confronto direto. Ele começou a bloquear e a cortar os canais de suprimento. Então, quando começou a faltar comida, faltar recursos, as pessoas foram desistindo da luta e voltando, ou indo embora para outras terras. Foi o que acabou com a situação. Mas durou 4 anos. Isso tudo está nos livros de história, que a maioria de nós nem nunca ouviu falar, não é mesmo? Mas nós não podemos esquecer essas coisas, porque elas podem acontecer de novo. O povo que não tem memória sofre muito, porque não tem referência para poder experimentar de aprendizado. Nós não podemos esquecer. Então, as seitas crescem. As seitas crescem por 3 motivos. Primeiro, imaturidade espiritual dos cristãos. A preguiça de estudar, a preguiça de fazer o bem, a preguiça de conhecer a sua religião. A pessoa diz que é católico, mas não conhece nada do evangelho, não conhece nada do catolicismo. A pessoa diz que é espírita, mas não conhece, não lê os livros espíritas, não lê os livros de André Luiz, mas se diz espírita, não é? Respeitamos todo mundo, mas quando nós dizemos que somos alguma coisa, no mínimo devíamos saber o que é que nós dizemos que somos, não é? Então, a subversão espiritual, ou seja, o que é a subversão? A pessoa conhece o evangelho, conhece a doutrina espírita, conhece os livros do Allan Kardec, os livros do André Luiz, os livros do Emmanuel, mas não pratica, é contra. É um absurdo, mas existem pessoas que conhecem, mas não praticam, não colocam em prática. Isso se chama subversão espiritual. Isso é um campo aberto para o surgimento de seitas. Terceiro, a soberba intelectual. A pessoa diz, eu já conheço isso tudo, eu já li o Evangelho um tanto de vezes, eu já li os livros de André Luiz um tanto de vezes, já li os livros de Emmanuel, eu já conheço tudo, já estou enjoado, agora eu quero conhecer coisas novas. Quero conhecer doutrinas novas, coisas novas. E vai cair numa seita. Vai ser prisioneiro, vai ter a sua mente manipulada, vai ter a sua vida subjugada. Então, as ideias sectárias atingem
as pessoas sugestionáveis, as pessoas instáveis, sem fundamento evangélico, sem fundamento doutrinário e sem senso de crítica. São os alvos dos falsos profetas. Tácito Legama Leite, no livro Resistindo à Tempestade das Seitas, diz para nós que para as seitas, as igrejas de Jesus, as igrejas cristãs, perderam o sentido autêntico do Evangelho. Ou seja, a verdade está nas mãos deles, da seita, e não nas mãos do cristianismo. Mas a verdade não está na mão de ninguém. E ao mesmo tempo está na mão de todo mundo. Sócrates diz que a verdade está lá fora, no mito da caverna. Lembra do mito da caverna? A verdade está lá fora. A verdade não está isolada, não está fechada, naquele círculo fechado. Então nós precisamos sim conhecer. E nós vamos conhecer a vida espiritual nos livros de André Luiz. O André Luiz mostra para nós detalhadamente como que é a vida no mundo espiritual. Então, aquele que tem curiosidade, aquele que quer conhecer, começa lendo do livro Nosso Lar em diante. Vai entender perfeitamente. Então, para conhecer a verdade, precisa buscar a verdade. A verdade não cai na nossa cabeça. Ela é conquistada pela experiência e pelo conhecimento. Mas um fato é, das ovelhas que pertencem a Jesus, nenhuma se perderá. E quais são as ovelhas que pertencem a Jesus? É o povo de Israel? Não, é o mundo inteiro. Porque Jesus é governador, não é só do Brasil. Jesus é governador da Terra, do planeta, do nosso planeta. Todos nós somos ovelhas de Jesus. Então, o Emmanuel explica para nós, no livro Consolador, na pergunta número 200, ele diz para nós: as seitas religiosas agem livremente, desvirtuando a fé, e a origem desse desequilíbrio está no erro dos padres e dos sacerdotes, das várias igrejas cristãs. Porque eles, palavra de Emmanuel, eu vou repetir bem forte, porque eles ocultam a verdade. Está aqui, ó. Eles ocultam a verdade. Por que que eles ocultam a verdade? Para prevalecer os interesses econômicos de seus transviados sacerdotes. Não falam a verdade para não perder fiéis, para não perder renda, para não perder riqueza. Estão escolhendo as riquezas do mundo e desprezando as riquezas do céu. E Jesus pediu o contrário: ajuntai tesouros no céu, porque os tesouros do céu são incorruptíveis. Os ladrões não desejam, as traças não corroem. As riquezas da terra, sem exceção, inclusive o corpo, não nos pertence. Cedo ou tarde vamos deixar tudo para os herdeiros, sem exceção. Mas as riquezas celestiais são eternas, são nossas. Onde quer que estivermos, em qualquer época da nossa evolução, nós teremos essa riqueza, seja em termos de conhecimento, seja em termos de virtude, seja em termos de merecimento. E aconteceu lá na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Surgiu uma seita em 1997, a seita que se denominava Aves de Jesus, ou também, eles se dominavam também, os borboletas azuis. Então, era um grupo de fanáticos, seguidores do padre Cícero. O padre Cícero já estava desencarnado há muito tempo, há pelo menos uns 100 anos. No entanto,
a falta de discernimento, a falta de conhecimento, cria ideias distorcidas, cria ideias absurdas. Então, eles se afastavam do conforto das coisas, se afastavam da vida moderna, se afastavam da família, do convívio social, viviam isolados. E os homens, quando entravam para essa seita, perdiam o seu nome e o seu sobrenome. Passavam a se chamar, todos os homens, José Aves de Jesus. As mulheres, quando entrava para a seita, também perdia o seu nome e o seu sobrenome. Passava a se chamar Maria Aves de Jesus. Mas, por volta do ano de 2010, 13 anos após a fundação da seita, o grupo já estava em extinção. Porque os seguidores mais jovens não se adaptavam à vida dura, sem os confortos da energia elétrica, da água encanada e da televisão e da internet. Então o grupo hoje praticamente está extinto. Mas nós precisamos ter cautela. Allan Kardec ensina que a doutrina espírita é a doutrina da lógica, do bom senso e da razão. Então, essas três coisas, nós precisamos usar em todo momento. É lógico isso que você está falando? Tem bom senso? É razoável? Né? E nós precisamos manter uma tranquilidade, para não se envolver nessas situações de isolar, porque todo líder carismático quer impor para você uma viseira, onde só ele sabe, só ele conhece, mais ninguém. Então, esses líderes apresentam alguns aspectos. Olha só, afirmam que possuem uma nova revelação, afirmam que são enviados de Deus, e um deles, né, eu não vou falar o nome para não criar polêmica. De repente tem alguém aqui que é, né? Ou já foi. Então, para que nós vamos atrair vibrações negativas? Ele dizia ser enviado de Deus, e achava por isso que tinha que ter direito a muitas esposas. Ele tinha 40 esposas, uma delas com 14 anos de idade. Né? Gente, usando o nome de Deus. Né? Olha só, eles dizem que possuem poder espiritual para dominar a vontade das pessoas. Eles pregam o abandono da fé cristã, o abandono do evangelho, para seguir só as regras da seita deles. E eles são proselitistas, eles vivem a caça de novos adeptos. Todo dia, todo domingo de manhã, estão batendo a sua porta. Vem para a minha igreja que é boa, sua igreja é ruim. Vem para a minha igreja, vem para a minha igreja. Allan Kardec deixou escrito, o Espiritismo dispensa o proselitismo. O Espiritismo dispensa propaganda. As pessoas vêm para o Espiritismo por livre e espontânea vontade. E as pessoas se retiram do Espiritismo por livre e espontânea vontade. Não é obrigado. Ninguém cobra nada de vocês aqui. Ninguém exige nada de vocês aqui. Vocês vêm porque vocês gostam, porque vocês querem. Não existe imposição de forma nenhuma. Allan Kardec diz que a lógica, o bom senso e a razão são os melhores argumentos para despertar na pessoa que pensa os sentimentos da espiritualidade. Então, as seitas rejeitam o cristianismo e o evangelho. Eles menosprezam os dissidentes, aqueles que se afastam da seita são desprezados e abandonados por aqueles que alguns meses atrás era chamado de irmão.
encontra na rua e nem cumprimenta mais. Você morreu. Você não é mais de Jesus, você não é mais nosso, você saiu da nossa igreja, você está morto. Gente do céu, não é? E existem seitas que estabelecem domínio sobre a família. Trabalham na cabeça da mulher, trabalham na cabeça das crianças. Se alguma coisa acontecer do marido sair da seita, o casamento acaba. Imagine. Então, isso provoca um traumatismo muito grande para quem pensa em abandonar a seita, porque o homem às vezes sai, mas a mulher e os filhos ficam, né? Então, há um rompimento dos sagrados laços da família, que não são direcionados pelos homens. Os sagrados laços da família são planejados no mundo espiritual, antes da reencarnação. Então, tem uma outra seita, que se chama cultura racional. A seita cultura racional se tornou conhecida, muito conhecida, depois que o cantor Tim Maia se tornou um dos seus membros e lançou 2 álbuns musicais influenciado por essa seita. O guru Manuel Jacinto Coelho misturou o espiritismo, cosmologia e teologia para criar uma mitologia envolvendo OVNIs e alienígenas. Depois de ter o seu estilo de vida completamente alterado e de compartilhar tudo o que ele possuía, Tim Maia, com a nova religião, o cantor se retirou do grupo, denunciando abuso sexual e extorsão de dinheiro. Imagine, abuso sexual e extorsão financeira. Isso são pessoas conhecidas, pessoas públicas, né? Então, no Consolador do Emmanuel, o livro do Emmanuel, quem não sabe quem é Emmanuel, é o padre Manuel da Nóbrega, o catequista dos índios brasileiros, fundador da cidade de São Paulo. Ele é o Emmanuel. Ele diz: os méritos do apóstolo de Jesus jamais podem ser transferidos para os sacerdotes degenerados da fé, pelos interesses políticos ou financeiros, né? E, olha só, Paulo escreveu para Timóteo na 2ª carta: saiba também, meu caro Timóteo, que nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois os homens amarão mais a si mesmos, serão gananciosos, serão arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Gente do céu. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Meu Deus do céu. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder da fé. Afasta desses, Timóteo, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas. Sensualidade. Carregadas de pecado, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Afasta delas. A semelhança de Janes e Jambres, que foram 2 magos egípcios, que não aceitaram os ensinamentos de Moisés. Eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompidos, reprovados por Deus, reprovados na fé, mas eles não irão adiante, Timóteo, pois na sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com James e Jambres. Meu Deus, Paulo parece que está aqui entre nós ainda, né? Está escrevendo essas coisas tão atuais,
Então Paulo deixa claro: não enfrente eles, Timóteo, porque você não vai dar conta de enfrentá-los, você não tem argumento para eles. Afasta deles, Timóteo, deixa eles fazerem, deixa eles viverem como querem. E aconteceu no ano de 2018, na cidade de Abadiânia, Goiás. Uma das ações que mais se repetem dentre os líderes de seitas é aproveitar a influência que possuem sobre os seus seguidores para obter vantagens financeiras e sexuais. Foi assim que o guru João de Deus caiu, acusado de abusos sexuais e outros crimes por ex-seguidores e pelo Ministério Público. De pessoas extremamente simples até celebridades dos Estados Unidos, o guru foi seguido ou consultado por muitos fiéis desde os anos de 1970. Como em outros casos, ele se aproveitou do desespero de pessoas que estavam dispostas a acreditar em qualquer coisa para que fosse resolvido os seus problemas. Se aproveitando do sofrimento do outro para ganhar dinheiro, se aproveitando do sofrimento do outro para o abuso sexual. Então, danos físicos e danos psicológicos ocorrem em pessoas que deixam as seitas, mesmo depois de terem sofrido tantos malefícios. Porque tais mestres da mentira, pessoas que tiveram suas personalidades assaltadas, suas vidas emocionais destruídas, seus afetos destroçados e suas mentes controladas. Mente controlada. E aconteceu. No Distrito Federal, em 2019, foi ontem, não foi? 2019? A igreja remanescente de Laodiceia chegou aos noticiários nacionais e internacionais, depois que uma adolescente de 18 anos foi resgatada numa situação de cárcere privado na igreja. Na igreja. Cárcere privado. As investigações posteriores revelavam que muitos fiéis viviam em condições iguais à escravidão na chácara dos líderes espirituais. Porém, eles, os donos da seita, os que eram escravizados, não acreditavam que estavam sendo escravizados, estavam com a cabeça feita. Achavam que estava cumprindo um propósito divino para a sua salvação. Gente do céu! Enquanto os fiéis moravam em ônibus e em casinhas improvisadas, os líderes da seita desfrutavam de residências amplas e confortáveis. E os fiéis trabalhando de graça, como escravos, na fazenda deles. Senhora? Toca? Eu não conheço essa, tá bom? Então, eu vou avançar aqui, porque tem tanta coisa interessante que eu não gostaria de perder. A comunidade Rena americana, essa seita significa World Faith Fellowship, ou seja, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, foi motivo de batidas da Polícia Federal, porque as duras regras que os fiéis eram submetidos, proibidos de ver TV, de acessar as redes sociais, precisavam controlar todas as informações que os seguidores têm acesso, para evitar questionamentos da doutrina. Então, era feita lavagem cerebral e as pessoas eram obrigadas a trabalhar nas fábricas da Rena, né?
Vou avançar mais um pouco, que eu peguei bastante exemplos, porque esse assunto é muito palpitante, o exemplo fala mais. E a igreja cristã, traduzindo o verbo, em 2018, foi investigada por trabalho escravo. O domínio da igreja sobre os fiéis era tão forte, que além de não se considerarem escravos, os fiéis trabalhavam e se recusavam a ser resgatados pela polícia. Eles achavam que estava adquirindo o reino dos céus, trabalhando como escravo para a igreja, traduzindo o verbo. Então, muitos deles ainda continuam trabalhando como mão de obra não remunerada nas fábricas, restaurantes e fazendas que pertencem ao grupo econômico do responsável pela igreja. Né? Olha só, são coisas muito tristes, mas que nós precisamos saber. Agora, a cereja do bolo. Cereja do bolo, que todo mundo deve lembrar. Fundada o Templo do Povo. Título: O Templo do Povo. Fundada por Jim Jones, na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, em 1955. Tinha uma mensagem que misturava cristianismo com socialismo. No seu auge, chegou a ter 20 mil membros. Na década de 70, crente que uma guerra nuclear era iminente, ele levou seu grupo para a Guiana, país que acreditava que estava fora de perigo das explosões atômicas. Quando denunciadas as irregularidades lá no Congresso dos Estados Unidos, o congressista americano Leo Ryan decidiu visitar o local para fazer investigação. Ao desembarcar do avião, Ryan e o seu grupo foram metralhados pelo grupo do pastor Jim Jones. E naquele momento, o pastor Jim Jones mandou misturar veneno com suco de uva e desencarnou 918 pessoas. 918, isso foi nos anos 80. Foi largamente comentado nos anos 80. 918 pessoas, incluindo crianças, jovens, praticaram suicídio, porque o pastor mandou. Dá para entender um trem desse, gente? Será que Jesus exige isso de nós? E agora uma coisa bizarra. Onde teve uma guerra que desencarnou 30 milhões de chineses. 30 milhões de chineses. Um chinês se dizia irmão de Jesus. Foi na guerra de Taiping, na China, de 1851 a 1864. Uma guerra que durou 14 anos. O sujeito lá, Hang Xiaocan, disse que era irmão de Jesus e queria separar as terras do Império Chinês. Usou, o Evangelho, usou o nome de irmão de Jesus para fazer uma guerra, onde desencarnou 30 milhões de chineses. E as cruzadas, conforme o Senhor mesmo relatou, quantas mortes em nome de Deus. E a noite de São Bartolomeu, quantos milhares de protestantes foram assassinados. Então, religião não pode misturar com política. Os governantes, os governos precisam ser laicos, porque enquanto os governantes se apoderarem do poder do Evangelho para dominar e para impor as suas ideias, nós vamos ter muita confusão neste mundo. Religião significa religação, a religação da criatura com o Criador, não para atender aos interesses materiais dos homens, às ambições dos homens, não é? Então, a doutrina espírita é a doutrina da lógica,
do bom senso e da razão. Fé verdadeira está lá na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé verdadeira só é aquela que encara a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Agradeço a paciência e a bondade de vocês, de me tolerar aqui mais uma vez. Peço a Jesus para ir na casa de cada um, tirando de lá toda doença, toda perturbação, toda maldade, trazendo paz e harmonia. E os jovens casais, que tenham saúde, que tenham emprego, que tenham casa para morar, que recebam os filhos de Deus como seus filhos. E quando chegar o fim desta vida, possa devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria e de bondade. Muito obrigado a todos. Muito bem. Gostaram da aula de história, gente? E tem muito mais, tá? Esse assunto ele é muito rico, principalmente nos anos 70, 80, nos Estados Unidos, principalmente, que foi, coloca-se um local que houve essas manifestações com mais intensidade, ocorriam muitos suicídios coletivos. Existiu numa fazenda americana que o pastor induziu os fiéis ao suicídio, morreram 90 pessoas, e ele não. Ele fugiu, mas pegaram. Mas enfim, a história está cheia desses relatos, que sirva para nós como lição, para a gente entender realmente o sentido de buscar Deus. Mas buscar Deus em momento algum inclui violência, em momento algum inclui exploração ao próximo, em momento algum vai contra a caridade e a fraternidade. Deus é amor, gente. Nada contrário a isso pode nos fazer chegar a Ele. Mais 2 recados finais. Nós também temos na nossa casa o atendimento fraterno para aquelas pessoas que estão passando por algum momento na vida, que precisam de conversar, abrir seu coração. Ali na recepção, vocês peguem maiores informações. É uma tarefa que a casa faz com muito amor para ajudar todos nós. E também na orientação espiritual. Todos os 2 acontecendo nas segundas e quartas-feiras. Ah, tem um recadinho lá atrás. Pode falar. A todos nós. Meus caros, vamos partir para o momento final da nossa reunião. Aqueles que desejarem ou sentirem a necessidade de tomar um passe, por favor, formem uma fila à direita aqui, para receber esse passe. A gente só pede a caridade do silêncio, porque atrapalha a concentração dos passistas lá dentro. Então vamos agradecer a Jesus, essa oportunidade maravilhosa, essa bênção, que é o esclarecimento que liberta, que faz com que a gente possa caminhar mais firme, mais confiante, rumo à nossa evolução. Divino Mestre Jesus, irmão maior, falanges divinas que nos assistem nas nossas caminhadas, agradecemos por mais essa oportunidade que nos foi concedida de aprendermos. Ó Jesus, que tua mão caridosa e que teu amor se estenda sobre toda essa orbe, que vem passando por tantas transformações necessárias, sim, Jesus, mas que possa, Jesus, o teu amor nos envolver, serenando nossos corações e nossas mentes, Jesus, fazendo com que passemos por isso com um pouco mais de serenidade e com as percepções mais dilatadas, entendendo que isso tudo
faz parte de um plano maior. E sendo parte de um plano maior, é a vontade de Deus soberanamente bom e justa, que nos ama muito profundamente, agindo em nossas vidas. O Jesus fica conosco, nos ampare, nos guarde, nos guie em todos os nossos caminhos. Que envolva os povos, as nações momentaneamente que estão em conflitos, que possam ser os líderes repensarem suas posturas e encontrar na paz o verdadeiro caminho a trilhar e conduzir seu povo. Fica conosco, Divino Mestre, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.